Vamos falar sobre redação com a professora Beth. Vai trazer muita informação legal para vocês, vai mostrar para vocês como você pode fazer uma redação infalível. Será que tem isso, gente? Será que tem jeito de fazer uma redação infalível? Uma redação de que de qualquer jeito você vai acertar, você vai tirar uma nota boa, vai passar no Enem, vai fazer desse Enem o último Enem da sua vida? É para isso que eu convidei a professora Beth Andrade aqui, para ajudar a gente, para trazer mais informações para a gente. E eu vou ver se ela chegou. Ela já chegou no podcast Último Enem. Vou chamá-la aqui agora. Galera, a intenção de fazer o podcast aqui vai ser toda segunda-feira, sempre 8 horas da noite, para ajudar vocês. E para ajudar vocês de uma maneira mais descontraída, porque eu sei que ano de Enem é sempre complicado. Olha a professora aí. Oi, professora, tudo bem? Boa noite! E aí, Boa noite. gente? Tudo bom? Todo mundo? Tá me ouvindo bem, professor? Estou te ouvindo bem, sim. Você está me ouvindo? Tranquilo? Som? Perfeitamente. Que bom. Olha só, professora Beth Andrade, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você topou o meu convite para participar desse podcast Último Enem. A ideia do podcast é exatamente trazer um momento de descontração para todo mundo que está passando por esse ano difícil, que é ano de preparação para o Enem, que é um ano com muita pressão interna e externa, muitas questões na cabeça, e eu sei que também uma necessidade grande de conteúdo, uma necessidade grande de estratégia, uma necessidade grande de saber o que fazer, né? Porque o aluno às vezes fica perdido, não sabe direito para que lado vai, como estudar, o que vai ser melhor para a preparação dele. Então, eu acho que a gente consegue aliar aqui um pouquinho de diversão para ele e trazer muita informação. E aí eu vou trazer sempre convidados especiais que sabem muito de muita coisa. E para começar, eu convidei a professora Beth Andrade para falar para a gente sobre redação. Por quê? Porque quando a gente fala em Enem para qualquer pessoa que esteja estudando ou não esteja estudando, para o pai, para o tio, para a tia, para a avó, a primeira coisa que vem à cabeça é a redação, né, professora? É impressionante. É sempre assim. Enem, já fala assim, redação. Meu Deus, tem tantas notas 1000 na redação, tem tantas notas 0 na redação. A redação é importante, não é? Então, eu acho que é um tópico que a gente tem que trazer sempre e que o aluno, às vezes, fica um pouco perdido sobre o que fazer, como fazer. Mas aqui está a professora Beth Andrade. Por favor, se apresente, professora, para a galera. Seja muito bem-vinda e a palavra está contigo. Gente, primeiramente, né, muito obrigada pelo convite. E eu tô estreando aqui, né, esse negócio aqui do podcast. Eu amei o convite de verdade, né, poder participar, entregar um pouquinho do que eu sei, né, participar com um professor tão bacana quanto o Otávio, né, uma conexão aqui, Rio de Janeiro e Recife, viu? Olha só que chique. Eu tô muito chique, minha gente. Ó, primeiro aqui, meus amores que estão comentando boa noite, estão mandando um monte de coração. A tia também ama vocês. Coisa boa! Ó, manda um coração aqui, compartilha para quem quer, quem precisa assistir essa live, né? Com várias dicas de redação, que o Enem tá chegando, viu? Falta pouquíssimo tempo. Quantos dias faltam exatamente? São 100 dias, é isso? Exatamente, cento e pouquinhos dias, dia 17 de novembro. 21 de novembro, né? Faltam pouquíssimos dias, né? Assim, mas dá tempo de se preparar, né? Entrar aí nesse segundo semestre, dá para se organizar. Boa noite para todo mundo aí, meus amores estão comentando. Estou me sentindo uma pessoa muito especial. Ó, mas então, deixa eu me apresentar aqui para quem não conhece. Meu nome é Elizabeth, mas pode me chamar de Beth. Beth Andrade aqui, né? Tenho construído alguns conteúdos aqui no Instagram, na medida do possível, tentando conciliar aqui com meu dia a dia, né? Com o curso também. Tem um curso de redação que a gente abriu ano passado, redação e linguagens, né? E a gente tem construído muita coisa incrível. Tivemos resultados muito positivos no ano passado. Se Deus permitir, neste ano também teremos
um resultado maravilhoso. Pelo menos a turma promete. Tem uma turma aí, né? A turma do online. Se tiver alguém aqui do online, a turma do presencial, né? É uma galera assim, tá produzindo. Eu fico no pé, né? Porque tem que produzir. Não adianta só fazer cursos, né? Mas também fazer o curso, mas também você precisa realmente produzir. Ó, vocês podem fazer perguntas aqui, né? Mas aí a gente vai, né, seguindo e a gente pode responder depois, não é, Otávio? A gente pode fazer No uma... finalzinho. No Finalzinho não, finalzinho? à medida que a gente for caminhando, a gente vai respondendo as perguntas, vai voltando. Às vezes é uma pergunta que já está até dentro do assunto, a gente já entra, já responde. Porque, assim, a ideia do podcast é exatamente ajudar o pessoal, né, Beth? É exatamente trazer um pouquinho de luz para a galera, porque eu sei que são muitas informações e o aluno, às vezes, fica sufocado com tanta coisa nova, com tanta novidade e com a velocidade, porque o ano passa muito rápido, né? Exato. E às vezes não dá tempo, então eu sinto a necessidade de nós professores trazermos esse tipo de ajuda para o aluno. Começou agora, tem gente perguntando se vai ficar gravado, vai ficar gravado, o podcast vai ser sempre às segundas-feiras, às 8 horas, ele vai ficar aqui no Instagram, aí ele vai estar lá no YouTube, e eu vou subir ele também para o Deezer e para o Spotify, que aí é o podcast mesmo, aqui é um videocast, porque vocês estão nos Isso. vendo. Então, depois você pode ouvir lavando louça, fazendo comida, estudando, né? A ideia é essa. Se você está aqui já, Carlinhos, olha aí, o cara está perguntando se vai ficar salvo, já estou respondendo. Manda o aviãozinho, manda esse aviãozinho que está aqui embaixo, do ladinho da Beth, lá embaixo, ó. Manda o aviãozinho, manda para aquele seu colega, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, para falar assim, pai, mãe, olha o que eu estou passando aqui. Olha só como a professora vai me ajudar aqui na redação. E assim, uma das coisas que eu ouço muito me perguntarem, Beth, eu tenho um programa de mentoria em que eu ajudo os alunos a estudarem, a se prepararem durante o ano. E muitos alunos ficam um pouco perdidos em relação à redação no seguinte sentido: quantas redações fazer na semana? Quanto tempo que ele deve utilizar para fazer a redação? E uma coisa que também pega muito é assim: como que ele vai equilibrar a redação que ele vai fazer separadamente na hora que ele está estudando com a redação de simulado, né, de prova mesmo, que é uma redação que ele vai fazer lá no dia, além de 90 questões objetivas. O que você sugere assim em relação a essa parte de treinamento, essa parte de praticar a redação? Como que você leva seus alunos nesse sentido? É uma estratégia, né? A gente fala muito sobre isso porque o Enem, ele não é só você ser detentor do conteúdo, mas também você conseguir ter estratégia de estudo, tanto uma estratégia pessoal, a estratégia emocional, ela vai fazer parte da caminhada do estudante. Se ele não estiver bem até emocionalmente, né, pode aí realmente não dar certo naquele ano, né? Como acontece isso com muita frequência, né? Tivemos um ano pandêmico, onde as emoções ficaram mais afloradas do que já são nesse século XXI. Então, assim, quando eu sempre recomendo aos meus alunos, além dos simulados que a gente tem lá no curso, estratégicos, né? Que precisa de simulado para treinar o dia da prova, a gente recomenda essa ideia de uma redação por semana. Então, não adianta, por exemplo, se você puder, na verdade, fazer 2 redações, conciliando também com as outras disciplinas, até porque não é só redação que você vai garantir a sua aprovação, você precisa aí ter pelo menos uma prática de uma vez na semana, umas 2 vezes também, se puder, né? Dentro do seu cronograma aí, cada um tem um cronograma de estudos, né? Inclusive, eu disponibilizei para os meus alunos, para eles anotarem, ó, pela manhã eu faço isso, à tarde eu já tenho uma outra programação, à noite, né? Ter um momento também de respirar. Então, assim, a ideia é de 1 a 2 redações por semana. E, além da redação, você ter a correção. Então, assim, não adianta fazer, digamos assim, teve aluno que já chegou com 5 redações, fez tudo de uma vez, na mesma semana. Mas aí é que tá. Quando a gente vai corrigir, ele vai cometer os 5 erros, os mesmos erros em todas as redações. Por quê? O ideal é que ele produza uma redação, pegue o feedback daquela redação, certo? Entenda onde foi que ele errou, aí ele faz outra.
Não adianta sair na correria. Ah, não, falta um pouquíssimo tempo para o Enem. Preciso treinar, preciso correr feito uma louca, preciso correr feito um louco e escrever redação à torta e à direita. Não adianta. Você precisa primeiro corrigir, produzir uma, corrige, volta. Corrige uma e volta. Faz outra. E você vai, até pode ter uma estratégia de reescrita também. É uma ideia importante, mas assim, com outros temas, né, é bom você diversificar de vários eixos temáticos, né, temas específicos, temas mais abrangentes. Então, assim, precisa de estratégia, precisa. É importantíssimo para que haja aí um sucesso na redação, porque não tem como. Eu já peguei várias vezes, ó, cheguei aqui, o aluno chegou para mim 5 redações. Olha, foram basicamente os mesmos comentários, só mudou o tema da redação. Olha só que interessante, porque a ideia a gente tem que atender aquela estrutura do texto dissertativo argumentativo, você precisa atender aquela ideia de seguindo as 5 competências do Enem, né? Para quem não conhece, precisa saber a ideia de norma culta. Então, se você já tem uma falha, por exemplo, com vírgulas, né? Se você tem já problema com vírgula, então não tem segredo de você aprender gramática, não. Você vai lá, pega uma gramática, pega uma gramática em PDF na internet, vai pesquisar alguns vídeos, vai aprender. Então, eu tenho dificuldade com vírgula. Pesquisa e começa a estudar sobre aquele conteúdo que você está com dificuldade, né? Então, aí você, de repente, aprende mais um pouco sobre vírgula e começa a fazer outra redação com aquilo que você aprendeu. Então, assim, a estratégia, ela muda completamente. Então, fica muito mais produtivo, né? Fica muito mais organizado essa sua estratégia de estudos. É sempre essa recomendação que a gente fala aqui. Porque senão ele vai errar. Se ele erra e não corrige, ele vai acabar errando o exemplo que você deu da vírgula nos 5 textos, né? Ele vai errar isso nos 5. Exato. Ah, não, a estrutura vai fazer do mesmo jeito em todas as redações. Então, não adianta. É sempre o que eu bato na tecla. Não tragam 2, 3 redações de uma vez, sem antes de saber o feedback daquela para saber o que você precisa melhorar. Aí você vai e volta, tendo aí sempre esse feedback. Também não adianta, tem que ter correção. Tem que saber. Procure um professor, procure um curso, procure uma plataforma de estudos para que você possa ter um feedback e realmente ter essa produtividade. Nos seus cursos tem correção, Beth? Nos seus cursos? Sim, é o auge, né? É imprescindível essa ideia da correção, né? É imprescindível. A gente tem o curso online, tem aí a plataforma da gente que a gente utiliza, os alunos enviam as redações lá e a gente tem a devolutiva. O sistema do online é dessa forma. O sistema do presencial, né, já tem uma outra dinâmica, que os alunos levam a redação no presencial, eu faço todas essas correções, né, tudo comigo, eu faço tudo lá no meu presencial, né, eles sentam comigo, é um momento específico que a gente tem um momento da aula e tem um momento que é só monitoria, a gente fica lá uma fila de gente, eu sento no cantinho e é um momento individual, é tipo uma aula particular de alguns minutos, né, e a gente vai tendo aí esse feedback, ó, você errou aqui, você precisa melhorar aqui, é tudo bem individualizado, é personalizado, né? Porque a sua dificuldade, por exemplo, ela não é a mesma de um outro aluno, né? Cada um ele tem uma especificidade, ele tem os seus pontos positivos, os seus pontos negativos. Então a gente vai fazendo sempre nessa dinâmica. É tudo bem individual, até porque tem aluno até que é um pouco tímido, né? Aí, eu não quero que ninguém saiba da minha nota. Tem outros não, que ficam os amigos do lado, né? Aí fica ali fazendo aquela correção. É um momento, nossa, importante. Inclusive, eles ficam super nervosos. Eles falam, meu Deus, você tá corrigindo. E agora, né? Será? Mas essa sempre a pegada. É importante demais, assim. Sempre esse jogo aí. Que legal. É interessante o que você falou, porque, assim, às vezes, o aluno, especialmente o aluno mais novato, que vai fazer primeiro Enem, mas alguns alunos que também já estão no segundo, no terceiro Enem, eles dão uma importância tão grande para o tema da redação, né? E, assim, é óbvio que o tema da redação é importante, né, professora? Mas a preparação, a montagem de estrutura de texto, o conhecimento do que ele vai fazer na hora do texto, independe do tema, né? Na verdade,
o aluno tem que chegar lá preparado para qualquer tema, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, eu acho que pergunta, na verdade, todo professor de redação, que é o ponto principal. Qual vai ser o tema da redação? Qual é o seu palpite? Qual é a sua, né, ideia de que seja o tema da redação de 2021? Basicamente, a minha resposta é sempre que é bom a gente ter sempre gera essa curiosidade. Do mesmo jeito que você falou no início, todo mundo, né, o auge aí, de todo mundo, olha, e aí, a redação, né? Porque realmente eu diria que a redação na prova do Enem é o clímax de toda a história, sabe? É um ponto de tensão, é um ponto mais alto, porque todo mundo, é incrível, Otávio, porque até quem não vai fazer o Enem tem uma curiosidade em saber qual foi o tema da redação do Enem. É verdade. Então, assim, parece até uma fofoca que todo mundo quer saber, aquela fofoca, e todo mundo quer saber sobre aquela informação, né? Porque é uma coisa, digamos que é atrativo. Então, assim, os professores de redação são perseguidos, né, nesse sentido de dizer, meu Deus, qual é o tema da redação de 2021? Então, o tema da redação, né, a princípio, eu tenho, a gente sempre tem uns palpites, mas o foco não é acertar o tema. O foco é você conseguir fazer sobre qualquer tema. Quando eu tenho uma boa leitura dos meus textos motivadores, por exemplo, fechou. É um dos segredos do sucesso, porque eu consigo, é como se fosse uma virada de chave, eu consigo entender o que está sendo solicitado ali para mim, né? Se eu tenho uma temática mais para dizer as causas daquele problema, né, as consequências daquele problema, como ocorreu em 2020, né, a temática foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, foi o tema do Enem Impresso, né, do Enem Impresso 2020, e teve como essa temática aí que todo mundo, nossa, né, falou sobre algo tão atual, né, após esse período, na verdade, após não, ainda a gente está, eu diria que no finalzinho, né, ainda caminhando, né, para finalizar, assim eu espero, com muita esperança, um período pandêmico, né, em que intensificou muito essa questão dos alunos, né, dessa questão emocional das pessoas. Então, quando a gente tem essa informação, né, quando a gente tem essa informação, né, uma temática nessa proporção, eu vou entender, não, mas peraí, o que é que o tema da redação quer de mim? Né? O estigma, muita gente se apegou muito à palavra doenças mentais, por exemplo. Não era exatamente para você falar sobre doenças mentais, né, Otávio? A gente precisava saber o estigma. E o que significava estigma? Foi uma palavra de impacto, mas ele colocou o estigma impactante, mas ao mesmo tempo ele pacificou, né? Ele amenizou ali quando ele coloca no texto motivador o significado de estigma, né? Que pode significar ali as cicatrizes, o preconceito, né? Falando de forma histórica, né? Ele trouxe ali, né, todo o histórico da palavra. Então, em um dos seus textos motivadores, então muitos alunos não se atentaram a essa ideia e se prenderam muito à palavra doenças mentais. Então, por isso que eu digo, quando você consegue ter uma boa interpretação e tem na manga ali repertórios coringas, digamos assim, é um conhecimento de mundo vasto, né? E quando você tem uma estrutura, gente, não tem como dar errado. Você vai se virar com qualquer tema, né? E isso não tem como dar errado, dá para fazer algo muito bacana, de certeza, né? Você tendo produzido e ainda dá tempo, né? De você ter essa produtividade, ainda dá tempo de você estudar, né? A gente falou aqui do tempo que temos daqui para o Enem, mas temos aí um tempo que você pode sim produzir, pode conseguir dar um up na sua redação, na sua prova de forma integral do Enem, dos 2 dias, né? Com certeza. Tem que correr atrás. Com certeza. Deixa eu só pegar um fone aqui, peraí. Fica à vontade. Meu fone... Minha aguinha. Isso. Tem que se hidratar, né, não, Otávio? Tem. Tá quente em Recife ou tá frio? Aqui tá frio.
Olha, hoje, especificamente hoje, deu uma leve esfriada, digamos assim. Sendo que aqui pra gente é muito frio, porque aqui não tem nada de frio. A galera falando nas reportagens, né? Nossa, tá vindo aí uma frente fria. Aí a gente sempre faz uma brincadeira aqui, né? Ó, aqui não tem frente fria, não. Aqui não tem inverno, aqui só tem O Nordeste é maravilhoso por causa frio do disso. caramba e o calor danado, assim. É mais ou menos esses climas daqui de Recife. Não, aqui também o frio do Rio também é um frio mais ou menos, mas tá um friozinho, tá um friozinho. Olha, não se compara ao sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, lá tá fazendo, Rio Grande do Sul tá fazendo muito frio. Aqui até que, mas comparado com Recife, imagino que esteja frio. Olha, muito mais. A minha amiga tem uma amiga minha que mora no São Paulo e tá demais, São Paulo. Sudeste tá. Tá frio, tá frio. Muito frio. Muito. Aqui, meu Deus, aqui é verão. Deixa eu ver. Olha só, a gente pode comparar os trajes, né? Ó. Olha só como que eu tô. E aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Não, eu fiquei prestando atenção que você falou. Bem? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô travando aí ou não? Não falou aqui, sol e praia. É isso aí. É isso aí. Tá travando não, pouco pra vocês aí. Tá travando, Otávio? Eu tô travando aí pra vocês? Me conta aí. Um pouquinho, mas eu acho que... Deixa eu ver aqui se minha internet tá legal. Mas deu uma melhorada. Deu uma melhorada, Otávio. Deu uma melhorada. Ah, que bom. Que bom. Beleza. Eu fiquei prestando atenção no que você estava falando. E tem uma coisa que alunos meus da mentoria sempre vêm falar comigo, que é o seguinte: o texto motivador, que é o que vem antes da produção de texto, né, para o Enem, tem muito aluno que não dá importância para ele, né? Que pensa assim, eu não vou usar esse texto motivador. Otávio, eu nem li direito o texto motivador, não entendi direito, eu fiz lá do tema do que eu pensei. E o que você falou sobre o texto motivador, ele ser, não, além de motivador, ele ser um direcionador do que a prova está querendo, isso é muito importante, né? Assim, o aluno utilizar aquilo ali como uma direção para o texto dele. E aí aparecem muitas dúvidas, por exemplo, se ele pode citar alguma coisa do texto motivador, se ele pode copiar alguma parte do texto motivador, se for uma reportagem, uma matéria de revista ou de jornal, se ele pode colocar aqueles dados ali. Como que o aluno pode usar o texto motivador ou ele não pode usar o texto motivador a não ser a ideia que o texto traz para ele? Então, a ideia que a gente sempre conversa no curso, né, é sobre essa ideia de você saber utilizar o texto motivador ao seu favor, de forma que não seja um Ctrl+C, Ctrl+V, digamos assim. Né? Você não vai sair copiando trechos. O ideal é que você não copie trechos. É que você retire a informação e pegue ao seu favor. Entende? Então, assim, vou dar um exemplo. Tivemos o ano de 2019, né? Sempre, geralmente, nos textos motivadores, vão ter infográficos, né? Aquelas porcentagens que determinada população acontece isso, acontece aquilo. Por exemplo, no tema de 2019, nós tivemos aí democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Então, quando eu tenho essa informação, eu vou ter... Eu tinha lá em um dos textos motivadores que tanto parcela da população, sei lá, vou chutar aqui que eu não lembro a porcentagem, 17% da população tinha acesso ao cinema, né, às salas de cinema, à arte, né, em si, e, sei lá, 50% da população não tinha acesso. Estou chutando aqui o dado, tá? Não era exatamente isso que estava lá, mas eu estou chutando. Vamos lá. Quando eu tenho essa informação, pessoal, preste atenção, galera, aqui, essa informação aqui é de ouro, viu? Preste atenção, pessoal, preste atenção.
Olha aí. Ó, quando eu tenho essa informação, 17% da população não tem acesso ao cinema. Vê. Repara na crítica, ó. 17% não tem acesso. Ou seja, até então, até esse tema vir à tona, né? Democratizar o acesso ao cinema, mas peraí, todo mundo não ia para o cinema, não, né? Todo mundo não conseguia, né, comprar um ingresso, todo mundo consegue ir para o shopping, né? Não é comum para todo mundo? Pois é, mas aí quando a gente pensa dessa forma, na verdade é muito limitado, né? Um pensamento assim, a gente acaba vivendo numa bolha. Eu tenho o costume de dizer que todo mundo tem uma bolha. E eu acredito muito nisso. Sim. Eu acredito que eu tenho uma bolha, todo mundo tem, porque a gente não conhece todas as realidades. Então, a realidade de uma parcela da população, eu diria que grande parcela, não tem dinheiro para comprar ingressos, não tem dinheiro para acessar a própria cidade. Ela também não vai ter uma sala de cinema, né? Não vai ter ali uma estrutura naquela cidade. A gente pode comparar aí cidades dos interiores, né? O Nordeste, o Norte, que são existem muitas cidades que não têm essa centralização, né? Diferentemente ainda do Sul e do Sudeste, que tem mais uma distribuição, dizer, né? Uma concentração maior de salas de cinema. Isso, uma concentração maior de salas de cinema, né? Isso já de forma cultural. Então, existem muitas cidades que não chegou lá, né? Esse acesso à cultura. Existem muitas cidades que não têm essa possibilidade de conseguir. E até, digamos assim, se tivesse, quem sabe das condições, né? A gente sabe que o salário mínimo, ele é mínimo mesmo, né? Uma ideia para você é de sobrevivência, né? A gente sabe essa diferença social aí entre as pessoas, entre a sociedade. Então, quando eu tenho essa informação, quando eu estava falando do texto motivador, 17% não tem acesso, eu vou ter uma informação aí. Eu vou dizer, peraí, o texto motivador está dizendo que nem todo mundo tem acesso ao cinema. Nem todo mundo tem acesso à sétima arte. Ele está te dando uma linha editorial para o seu texto, né? Caio. Pois é, então vê só, Caio, eu não preciso escrever nada do texto motivador, não é? Eu não precisei, mas eu tenho uma informação e eu posso pegar essa informação e escrever lá, ó, grande parcela da população não tem acesso ao cinema. Isso porque existe uma diferença social grande. As salas de cinema, a concentração são mais nas regiões de Sul e Sudeste, né? A questão geográfica, ela pode intensificar esse problema. A questão social, ela também, porque visto que os valores dos ingressos, eles são muito caros, né? Uma pessoa que ela não tem, por exemplo, uma carteira de estudante, né? E para você entrar, né, para assistir ao cinema, para assistir a um filme, você tem um pouco mais de dificuldade, né? Para uma pessoa que tem um salário restrito a um aluguel, restrito aos pagamentos de contas básicas, né? De água, de não vai conseguir. Então, assim, é você realmente se encontrar na realidade, para você entender a realidade de várias pessoas do Brasil inteiro. Eu não falo não só tem pobreza no Nordeste e no Norte, não, tá? Em todas as regiões do Brasil. Mas eu falo que, assim, falando de forma até de porcentagem mesmo, né? O PIB, né? Tem uma concentração maior de riqueza na questão do Sul, né? A gente vai ter uma região mais bem desenvolvida socialmente, culturalmente. Falo de questão de acesso, tá? De acesso mesmo, de possibilidade de acesso. Então, quando eu tenho essa informação, eu interpretei o meu texto motivador e eu tenho informação para poder colocar na minha redação. E eu não copiei nada. Entende? Exatamente. Utilizando o texto motivador ao meu favor. É uma informação que você não tinha, agora, você não tinha antes, né? E que agora você tem para utilizar a seu favor. Eu peguei aquela informação
eu peguei informação do texto motivador, mas eu não copiei nada de lá. Aí, respondendo uma outra pergunta que você me falou, que foi sobre a questão de você pegar e colocar na sua redação. Veja, não é que seja proibido, não é que não possa de jeito nenhum, mas é o seguinte, digamos que eu pegue essa mesma porcentagem e coloque na minha redação. Ok. Não é que está errado, digamos assim, porque aquela informação ela existe, ela tem uma fonte. Mas você está basicamente pegando uma informação que não é uma novidade para o corretor. Portanto, não vai acarretar pontuação na segunda competência, que é a competência de conhecimento, aplicação de conhecimento de outras áreas. Então, você não vai acarretar essa pontuação. Então, assim, aí a gente vai e pensa, peraí, se eu pegar essa informação e colocar na minha redação, e eu sei que do texto motivador, e eu sei que ela não vai ter ponto, por que eu vou colocar? Aí fica a seu critério. Aí fica a seu critério. Se você acha conveniente introduzir essa informação na sua redação, beleza, mas você não tem ponto. Entendeu? É tipo isso. E aí não vai contar como um repertório sociocultural. Vai contar só como um enfeite ali para completar a informação, sabe? Então, assim, é o que eu falo para meus alunos. Olha, se não conta ponto, a gente tem que colocar coisa que tem pontuação, né? Você tem que usar aí, né? Ser bem racional, ser bem objetivo. Ó, tudo que eu quero colocar aqui são coisas valiosas. Eu quero ponto em tudo. É tipo isso. Isso sabe? aí. É muito da estratégia que você falou, Beth. É assim, tudo que você está pontuando mostra como que a estratégia que o aluno vai utilizar na hora de montar o texto dele está diretamente ligada à nota que ele vai tirar na redação. Porque, assim, isso é outra coisa que falam muito, assim, e que em relação à nota da redação. Por quê? Porque a nota da redação, quando você vai montar a sua nota final, a nota da redação quase sempre é a maior nota. Então, assim, especialmente para quem vai brigar por uma vaga, em qualquer curso das mais de 300 mil vagas que o Enem distribui, né? A nota da redação provavelmente vai ser a maior nota das 5 provas, né? Você tem a prova de linguagem, ciências humanas, matemática, ciência da natureza, a nota da redação. Então, na redação é onde você tem uma possibilidade maior de tirar mais de 800, 850, 840, 900, 950, 1000. Então, assim, é muito menos provável que você tire 900 em matemática. Por quê? Porque a TRI, você tem lá 45 questões de matemática para fazer, a TRI vai analisar, então quando a gente pega as médias das notas, a redação tem uma média maior. Só que aí o aluno pensa que qualquer redação que ele fizer, ele vai tirar 700, 750, 800, e não é assim, galera, não é assim. Eu fiz um levantamento, Beth, só para mostrar, assim, para ilustrar. Do ano passado, 6,5% dos alunos tiraram mais de 800. Então, imagina, de cada 100, menos de 7 tiraram mais que 800 pontos no Enem. Por quê? Porque a grande maioria vai fazer a redação sem ter estratégia de como vai fazer, sem saber como pontuar nas competências, sem saber como montar a estrutura de texto para tirar uma boa nota na redação, né? Então, eu gostei muito que você falou isso da pontuação. Pensar na pontuação, porque assim, a gente precisa do ponto, né, Beth? Precisa do ponto para passar, gente. Você precisa se atentar às 5 competências do Enem, né? Você precisa se atentar a isso. Então, todas elas valem de 0 a 200. Então, você precisa pelo menos ficar entre 160 e 200. O foco é 200, né? Para fazer aí o 1000. But, né? Dá aí para colocar de 160, 120, sempre ficar aí entre essas duas notas, porque é o que vai você alcançar aí o segredo aí do sucesso. Ah, isso aí, muito bem, é isso mesmo, é isso aí, galera. A ideia é sempre pontuar mais. Então, vocês precisam, ouvindo a professora, por exemplo, entender o que você deve fazer na sua preparação, porque treino é treino, jogo é jogo.
mas se não treinar, se não executar, se não tiver a estratégia do que você vai fazer lá no dia, as chances são que você vai errar lá no dia o que você erra no dia a dia, né? Você vai errar na hora da prova o que você erra agora. Então, é a importância da correção da redação, que a professora já falou. E aí eu queria te fazer uma perguntinha aqui, porque eu estava mexendo no seu Instagram e eu vi uma Tava expressão me muito... stalkeando, Otávio. Tava stalkeando Pode você, falar a verdade. tava stalkeando nos seus destaques e tinha lá nas dicas. Eu também stalkeei o seu. Tranquilo. Que bom. Eu vi nas dicas você falando colocando dicas de introdução, dicas de desenvolvimento, assim, coisa muito legal. Tópico frasal, gostei muito também da diferenciação que você fez lá de tema, de tese, tópico frasal. Mas eu vi um outro que me chamou muita atenção, que são os gomifes. Gomifes. Gomifes, né? Sensacional, achei muito bom aquilo. Os GOMIFs é uma sigla facilitadora, né? Que muitos professores utilizam, que é uma forma de utilizar. Eu chamo até, brinco até com meus alunos que GOMIFs parece ser o nome de um Smurf, né? Os Parece, GOMIFs é o nome de eu um pensei personagem, né? Os GOMIFs, basicamente, é justamente essa sigla que a gente consegue fazer essa leitura que colocou nessa ordem, que é quando eu tenho os agentes interventivos na minha proposta de intervenção. Na redação do Enem, é obrigatória que exista aí uma proposta de intervenção no último parágrafo, né? A gente vai ter basicamente, são 4 parágrafos em média, né? No geral, que dá mais certo. A introdução, D1, D2. D1 significa desenvolvimento 1 e D2 significa desenvolvimento 2. Olha só, misterioso. Eu estou especificando porque tem gente que não assim, às vezes não entende um pouco a sigla, né? Assim, essa forma Tá mais chegando agora, né? Exato. Exato. É por isso que é bom É verdade. sempre deixar aí bem explícito. Mas então, Com certeza. nós temos a introdução, D1, D2 e conclusão. A conclusão é obrigatória uma proposta de intervenção, que existam agentes, o modo, o meio, a finalidade, né, o detalhamento. Então, os GOMIFs, ele faz parte dessa parte do agente. O que é um agente, né? Um agente, ele pode ser um agente governamental, um agente social. Então, o G, né, faz parte que é o governo. O O são as ONGs, organizações não governamentais. Não governamentais. O M é a mídia, né? O I é o indivíduo ou iniciativa privada, né? São as empresas privadas. O F é a família. O E vai ser aí a escola. E o S vai ser a sociedade. Olha que beleza, muito legal. Essas siglas são muito bons, porque ajuda o aluno na hora. E assim, GOMIF eu não esqueço nunca mais. Nunca mais vou esquecer. Toda vez que for assistir um filmezinho do Senhor dos Anéis, dos Smurfs, eu vou pensar nos GOMIFs. Mas porque assim, eu acho, eu penso assim, Fábio, tipo assim, lá no curso a gente sempre conversa, né? Meus alunos de forma geral, também de escola e tal, a gente sempre conversa o seguinte, você precisa facilitar a vida do aluno, sabe? É tudo tão intenso, tão pesado, tanta cobrança, tanta coisa. Então, se a gente precisa criar estratégias, eu acho que o professor, ele tem esse poder de ser um facilitador. Eu acho massa quando eu vejo alguns professores fazendo paródias, por exemplo, fazendo músicas, né? Tanta coisa. Então, isso tudo facilita muito. Então, você aprende de forma mais leve, né? Não precisa ser aquela coisa... Nossa, né? Isso aí a gente já tá no século XXI, né? Já tem mais facilitador. Você precisa trazer uma coisa que seja atrativo, trazer uma coisa, pode ser que tenha um assunto mais atrativo que o outro menos, né? Então você vai, Exatamente. Não, pode aprender assim é mais fácil. Você tem que ir pelo caminho fácil, minha gente. O caminho fácil, isso. Né, digamos assim, não sempre fácil, né? Porque não vai existir sempre essa facilidade. Vai existir uma coisa mais prolixa, mais pragmática. Mais assim subjetiva às vezes, mas você tenta criar meios para que torne seu estudo mais leve, né? Então eu acho que siglas tem uma outra sigla também que é a sigla da introdução, que é o CASE, né? Que eu falei que o CASE, eu fiz até um Reels,
que é o Kate, que significa é o C, A e o T, né? Que é a estrutura na ordem mesmo da própria introdução, né? Que você precisa ter essa ordem na sua introdução de estrutura, que é o contexto, Que legal. a apresentação do tema e tese com 2 argumentos. Então, quando eu tenho essa informação, eu acho que fica muito mais fácil, né? A gente sempre lembrar, porque eu falo assim, ó, galera, preste atenção. A estrutura é o quê? Tem que ter o contexto, tem que ter a apresentação do tema, tem que ter tese com 2 argumentos, certo? Se você olhar para a sua introdução, você tem que ser crítico com você mesmo. Se você olhar para a sua introdução e não encontrar o contexto, se você não encontrar a apresentação do tema, se você não encontrar as teses, aí tu volta a uma casa, escreve e depois me mostra. Porque assim... Isso aí. Sabe, se coloque no lugar do corretor sempre, né? Sim, tem que ser bem crítico, né? Assim, crítico para te ajudar, para uma autoajuda mesmo, né? Tem que parar e pensar, ó, tem aqui o contexto, galera. Você tá vendo aqui o que seria o contexto? Repertório sociocultural, conhecimento de outras áreas, né? Pode ser matemática, você pode utilizar matemática aí na sua redação. Você pode utilizar como conhecimento de mundo, né? Para quem não sabe, você pode utilizar biologia, história, filosofia, sociologia, português. Sim. Você vai usar o que você tem aí de bom na sua manga, porque, tipo assim, o repertório sociocultural, ele é muito subjetivo, né? Tipo, eu tenho um repertório, você tem outro repertório, né? São conhecimentos de mundo diferentes, né? Você lê alguns livros que eu não li e vice-versa. Você assistiu Exatamente. coisas que eu não assisti. Então, assim, a gente faz sempre essa troca, né? Essa... especificação é algo personalizado mesmo, né? Cada um Sim. tem uma desenvoltura diferente do outro. Então, a visão de mundo mesmo, né? Desculpa, até a visão de mundo, né? Além de todo o repertório de conhecimento técnico, porque assim, a gente sempre fala que você pode debater você vai apresentar suas ideias a partir de dados, a partir da sua experiência e a partir da percepção que você tem, né? Sim. Então, tudo isso vai contar na hora do repertório sociocultural, né? Sim, são opiniões, né? O que você defende, o que você entende, até porque para você defender um posicionamento é justamente a aplicação da sua tese lá na introdução. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Sendo que sempre, digamos que você precisa ser meio que... Querendo ou não, um pensamento até comum a todos. Eu diria assim, comum a todos. Por segurança como um todo. Eu acho que não puxar para extremismos de nenhum dos dois lados. Porque a redação, ela é sempre uma comunicação política, né? Então, em meio a tanta polarização, a gente precisa entender essa neutralidade. Pense e não entenda que eu quero que vocês sejam isentos de, digamos assim, de ter um posicionamento. Cada um tem sua opinião. Você pode ter sua opinião, você pode fazer o que você quiser, né? Cada um tem a liberdade de fazer, de postar, de fazer o que quer, mas entenda que você vai ali fazer a sua redação do Enem, assim vai garantir a sua aprovação. Você vai ser avaliado, né? Extremistas de nenhum dos lados, né? Você trazendo aí uma informação que seja do bem comum, comum a todos, digamos assim, que sempre vai ter essa saída, eu posso garantir. E fica mais fácil. Eu, professora Elizabeth Barros de Andrade Viana, defendo essa ideia. Beth, tá? Possa ser que outras pessoas pensem, não, você tem que aí demonstrar sua opinião. Você não precisa agradar o corretor. Eu já acho mais interessante você fazer uma coisa assim, a política da boa vizinhança, digamos assim. Eu concordo. Concordo plenamente com você. Eu prefiro a minha opinião, tá, gente? Aí sendo que cada um faz o que te convém, tá bom? A minha opinião. Porque você tá na prova, né? Você não tá ali no Twitter ou aqui no Instagram ou comentando algum post que alguém fez ou conversando com algum amigo, com algum parente, com seus pais, né? Você tá ali para ser avaliado, então o ideal é você utilizar ferramentas lá na hora que vão te beneficiar, né? É um jogo, né? Então, assim, você vai
É um jogo não, mas é uma competição. Isso é uma coisa que às vezes incomoda um pouco, mas assim, é uma competição, porque tem vagas limitadas, tem mais inscritos do que vagas. Então, se você Sim, vai para uma competição, tem que existe. jogar usando as regras da competição, né? Então, se você joga pro extremismo, eu vou dar uma lacrada aqui agora com essa opinião que eu tenho, e perigoso, é perigoso. Então, Pois é, assim, são opiniões, né? Eu acho que você definindo, digamos que o senso comum, sabe? Uma coisa mais, tá? Mas eu não tô falando aqui para você ser de um lado ou de outro, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, né? Mas eu acho que a política ela pode dizer, olha, Raíssa Delmondes falou, a política ela pode dizer, foi ótimo. Olha, mas é minha opinião, tá? Eu acho realmente mais interessante. Ó, pode responder. Tem perguntas, isso, vamos, na hora, responda. Estão chegando perguntas aí. A redação é com 2 conclusões, jamais, meu anjo. Pri No. Santos, Pri _ Santos 46. Não, meu amor, a gente vai ver aí, a introdução é 1 parágrafo, desenvolvimento. O desenvolvimento 1, segundo parágrafo. Desenvolvimento 2, terceiro parágrafo. E o 4º, aí vai ser a conclusão, a sua proposta de intervenção. A conclusão, ela vai ser só uma solução para o problema que foi levantado lá nas suas teses, entendeu? Tudo bem, Pri? Respondeu, meu amor? Responde aqui pra tia. Tudo certo? Vamos mandando aqui perguntas, minha gente, pra gente responder. Isso aí. Deixa eu ver aqui o babado. Tinha uma pergunta aqui em cima, mas eu acho que ele estava perguntando para você se você tem curso de redação para concurso militar. Você viu essa pergunta passando? Eu vi essa pergunta passando agora. Vi sim. Foi, verdade. Eu tinha esquecido, mas eu vi sim uma pergunta assim passando. Então, não sei nem se ele tá aqui. Mas eu vou responder. Responde. Ele tem foco para pré-vestibulandos, né? Que vai prestar o Enem, alguns vestibulares também, né? Que é para linguagens e redação. Linguagens aí tendo a ideia de português, literatura, gramática, interpretação, tá bom? Então, é mais essa pegada. Então, assim, tem alguns... Queria até falar... É até interessante essa pergunta. Eu gosto de problematizar tudo. Assim, tem algumas redações, minha gente, de concurso que elas são muito parecidas com a redação do Enem, porque vai depender. No edital, vai depender do seu edital, tá? Não depende de mim, não. Depende do seu edital, por exemplo. Tem algumas redações que elas são... tem lá pedindo edital que é só dissertativa. William, um beijo. Meu colega de profissão agora, que ele passou em letras, era meu aluno. Que beleza! Parabéns! E problematizador. Então esse vai arrasar na sala dos professores, né, professor? Porque sala dos professores quando vem o problematizador na sala dos professores é uma alegria. O recreio passa em 2 minutos. Ou senão ele vai ser arrasado. É? Porque depende aí. Se for debates, tem os debates perigosos também, viu? Tem que tomar cuidado. Otávio, esse aluno, inclusive, o William, ele tirou 940. Caramba! Na redação do Parabéns! Enem. Mas também ele era o louco da redação. Pensa, menino. Dedicadíssimo. Tanto é que acabou entrando em letras. Escolheu letras. Fica de exemplo, olha aí, ó. Olha o que a professora está falando. Um aluno dedicadíssimo. Galera, não cai do céu. Para você tirar uma nota alta na redação, para você conseguir seu objetivo, para você passar no Enem, vai ser difícil. Você vai ter que deixar de fazer várias coisas que você gosta. Você vai ter que se planejar de um jeito que você nunca se planejou, provavelmente, para você conseguir aproveitar seu tempo. Mas olha aí, olha como vem a recompensa, né? O William está... vale a pena. Né? Vale muito a pena. São momentâneos, né? São os momentos, né? Olha aí, ele tá dando as dicas, ó. É treino, minha gente. Ó, pensa o menino que gosta de ensinar ele. Peraí. Carlinha tá perguntando. Carlinha.procópio. É isso, Carlinha? Carlinha. Carlinha é fera. Carlinha é fera. Carlinha... É a tua aluna?
é minha aluna. Ela é lá do Mato Grosso. Ela vai fazer veterinária esse ano e estamos com muita fé que ela vai conseguir. Muito esforçada, muito boa aluna. Jesus. Em nome de Jesus. Já passou, viu, Carlinha? Ó, deixa eu falar aqui. Professora, tem dicas chaves para o desenvolvimento? De antemão, eu quero dizer que lá no meu feed tem algumas dicas, tá? Para desenvolvimento, tem algumas dicas para redação por inteira, tá certo? Mas aqui vou falar uma coisa que dá ideia aqui para você. É o seguinte, no desenvolvimento, Carlinha, você precisa atender a uma estrutura específica, tá certo? Na verdade, para todo parágrafo a gente entende assim. Cada parágrafo ele vai ter uma estrutura única. Ele vai ter uma estrutura única. A introdução tem uma estrutura que é aquela Kate, que eu falei agora há pouco. Lembra? Kate, lembro. No desenvolvimento 1, Carlinha, vai existir uma outra estrutura completamente diferente. Então, ficou mudo para mim. Beth, eu não tô te ouvindo. Galera, vocês estão ouvindo a Beth? Ficou mudo. Foi. Para mim ficou mudo. Ficou mudo aí para vocês? Ficou mudo aí, Carla? Ah, a Carla falou que ficou. Ficou mudinho aí. Relaxa. Será que tem algum Bluetooth conectado? Não, ainda não estamos te ouvindo. Às vezes tem algum Bluetooth conectado. Tá, beleza. Tá. Aí eu te chamo. Ela vai sair e entrar de novo. Pessoal, aqui na leitura labial, igual a do Fantástico, né? Ela falou que vai sair e vai entrar de novo, aí vamos esperar aqui. Mas vocês estão me ouvindo agora, né? Eu não sei tanto de redação, sei pouquíssimo de redação. E a professora está explicando tudo aqui pra gente. Tá legal, né? Vou chamar ela aqui agora. Vamos ver se vai voltar agora. Ah, agora voltou. Voltou. Em alto e bom som. Ó, vou botar. Ó, sabe o que foi? Sabe o que foi aqui? Ah. Ligaram pra mim na hora. Ah, acontece. Acontece. Ninguém liga pra mim. Aí quando eu tô fazendo aqui a live, aí o pessoal liga, entendeu? É desse jeito. É desse jeito. Ó, pronto, meus amores, eu tava falando aqui, eu tava falando para Carlinha.procópio. Carlinha, se liga aqui. Eu tava falando que o desenvolvimento, ele vai ter uma estrutura específica. Você precisa que tenha basicamente o seguinte, que vai dar certo. Tópico frasal, argumentação, fundamentação e finalização. Quando você colocar isso no seu desenvolvimento, você vai ter um desenvolvimento completo, você vai ter uma informação completa. Então, esse é o segredo, você trazer essa estrutura para o seu parágrafo de desenvolvimento. É uma estrutura, é o parágrafo de desenvolvimento. A introdução é outra estrutura completamente diferente. A conclusão, outra completamente diferente, tá certo? Ô, Otávio, manda a galera aí fazer as perguntas pra gente responder. Pergunta, gente. Aproveite que a professora tá dando aula aqui de graça para vocês, hein? Olha isso, olha que luxo. Olha então, isso, deixa eu ver. Ó, quem tá acompanhando a live? Damiana é minha aluna maravilhosa. Olha que beleza. Pronto, quem mais? Quem mais tem pergunta? Só digitar, viu, minha gente? Digita aí que a gente responde tudo. É isso aí. Foi muito legal. Tá sendo muito legal. Tá sendo muito legal, Beth. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi realmente... Eu acho que, assim, você falou aquela hora sobre olha aí, o William falou, o podcast que virou aula. Essa é a ideia, William. Que bom que você achou isso. Por quê? Porque, assim, é para vocês assistirem e ouvirem depois, naquele momento que todo vestibulando precisa do momento para relaxar, né? Do momento, assim,
sabe, para deitar na cama, mexendo no telefone, não quer estudar mais. E às vezes, nessa hora, você está passando lá e coloca aqui no podcast, e aí você ouve ou assiste, aprende um bocado, se diverte, relaxa. E assim, eu acho que o que você falou, Beth, aquela hora sobre as maneiras que o estudante vai usar para aprender, né? Vai usar para identificar novos conhecimentos, até para saber mais sobre atualidades, que é uma coisa que é importante na hora de fazer a redação, para ele ter mais repertório, né? Quanto mais ele tiver momentos assim, eu acho que melhor vai ser e mais a gente vai conseguir ajudar esses queridos do nosso Brasil varonil. Então, muito obrigado por ter topado o meu convite. Foi muito, 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 muito legal. Obrigada olha, adorei participar. Eu falo muito, me perdoa. Eu falo demais. Ó, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu queria só uma coisa bem leve. Fala. Sabe o que é? Que esse podcast, ele veio uma coisa assim para revolucionar, sabe? É incrível, porque era uma coisa que já existia e tem uma nova roupagem, porque era rádio, né? O rádio que já existe há muito tempo, sendo que trouxe aí uma forma personalizada, né, de disseminar essas ideias, porque a gente vive numa sociedade tão rápida, mas tão cansada, mas tão acelerada. Eu tenho cada vez mais pensado sobre isso. Eu disse, caramba, como que a gente tá... Por que a gente tá assim, sabe? Eu acho legal, acho que vale dar a reflexão, porque a gente sempre pensa, tipo, hoje em dia a gente não tem mais tempo de parar para assistir, basicamente, até se tiver gravado, ficar só olhando aqui, né, o nosso videocast, que é um videocast atual. É um videocast, né? sim. Então, assim, tem gente que não tem essa paciência de você ficar 50 minutos, é muito tempo. É verdade. Na atualidade, sabe? E isso é muito preocupante. Caramba, a gente, sabe, 50 minutos, querendo ou não, sabe, o que poderia modificar tanto na nossa vida, mas acaba modificando tanto, sabe? Tudo tão rápido, né? Tudo tão igual, né? Tem um livro que é de Byung-Chul Han, que ele fala sobre essa sociedade do cansaço, né? Sociedade do Cansaço é o nome do livro. Eu recomendo muito a leitura, é muito incrível mesmo. Ele fala muito sobre essa ideia, esse mundo acelerado que a gente tem vivido, né? Nossa, e eu fico bem reflexiva, assim, bem maluquete mesmo, assim, filosofando, assim, meu Deus, por que a gente tá correndo tanto, né? Pra onde é que a gente Por que a gente está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente essa informação que ele fala no livro, sabe? Sobre essa alta performance, essa produtividade, sabe? Incessante, sabe? Você tem que produzir, você sente a necessidade de produzir. Se, por exemplo, você está aqui sentado na cama, se você estiver no celular, você depois começa a ficar culpado por estar perdendo tanto tempo no celular e porque você poderia estar produzindo alguma coisa, sabe? É verdade. É muito isso. Então, assim, o podcast, ele veio essa nova roupagem para revolucionar, porque você tá ali lavando os pratos e, ao mesmo tempo, você tá aprendendo. Essa Te prende. De informações. É uma enxurrada de informações. Eu tenho aderido também a essa proposta do podcast. Eu acho extremamente válido. A gente vai ali no carro, vai ouvindo. E são as rádios, né, que inclusive tem nas próprias nos aplicativos, né? Isso, nas plataformas. Exato, e a gente vai dirigindo, vai escutando, tá levando. Vai ter lá, vou subir essa semana. Podcast Último Enem, o primeiro episódio vai estar no Deezer, no Spotify. Mande pra mim, pra eu compartilhar. Vou te mandar, vai ficar bonitão. Mande pra mim. Ó, gente, peraí, tem mais uma pergunta. Eu vou fazer aqui o último abado, pode ser, Otávio? Ó. Eu vi uma pergunta aí, você viu? Isso aí. Vi uma forma de fazer redação que é com tese técnica e comparação. O que você acha? Então, eu acho que são técnicas, né? São formas de você fazer uma redação. Você precisa... O que é importante no final? Que você apresente 2 teses na sua introdução, né? O que vai valer aí por fim
é essa proposta. A tese lá na sua introdução. Então, você pode dizer que uma vai servir como norte. As teses, minha gente, ela é imprescindível, tá? Para o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que define um ponto de vista. Se não tiver tese, não vai atender, digamos assim, a tipologia textual. Isso é muito importante. Então, contanto que você coloque, Pri, foi Pri que perguntou? Peraí. Foi, acho que foi. Contanto que você coloque a sua tese lá na introdução, você vai colocar na ordem, né? Você vai colocar uma para você vai argumentar no desenvolvimento 1 e a outra para você argumentar no desenvolvimento 2. Contanto que você coloque, defenda alguma coisa. Diga que é uma falha governamental, que é uma insuficiência familiar, uma insuficiência educacional, sabe? Contanto que exista aí essa proposta, tá valendo, viu, bonita? Show. Peraí, Mariana. Mariana. Peraí. Acha que pegar uma redação pronta, só inserindo o tema, é viável? Polêmica. Vê só, Mari. Deixa eu falar uma coisa pra você. Peraí. Vou falar... Cuidado! Aqui, deixa eu dar... Vê só, gente. Sobre essa questão de redações prontas, né? É o seguinte. Eu, Beth, não defendo você pegar textos prontos, né? Principalmente se não for escrito por você e utilizar outros temas. Por quê? Fica muito limitado você chegar na hora da prova com aquela informação que primeiro que você vai acabar contando com a sorte que se aquele texto ele não couber com o tema que está lá no dia do Enem, como que vai ser? Sabe? Eu acho que é mais fácil você aprender a escrever, a construir, que não é difícil. Eu prometo que não é difícil. Tenho certeza que não é difícil, tá? Você conseguir criar estratégia, você aprender a técnica do texto, sabe? Fica muito mais fácil, entendeu? Quando você aprende as estruturas, que a gente sempre está falando sobre estrutura, porque realmente é estrutura. Quando você aprende, quando você pega conectivos coringas, por exemplo, muito mais fácil, entendeu, Mariana? Isso. Entendeu? É a minha opinião, mas muita gente, inclusive alguns professores também, pessoas que às vezes nem são professores, inclusive alguns alunos vendem aí textos prontos e eu acho mais fácil você não contar com a sorte, tá bom? Eu acho você não contar com a sorte, eu acho mais válido você contar com o seu conhecimento, com você ficar seguro de si, tá bom? É isso, peraí, deixa eu ver, olha, toda live que eu faço, deixa eu falar uma coisa. Eu já até sei do que você vai falar aí, já. Eu já vi o comentário. Olha, gente, é impressionante. Toda live que eu faço, o pessoal fica dizendo que eu pareço com Juliette. Meu amor, veja só, eu quero muito uma conta bancária. Eu quero muito a conta bancária de Juliette. Quem foi que falou isso? Foi Carlinha. Foi Carlinha. Meu amor, eu quero muito. E também falou muito sobre o meu sotaque, minha gente. Muito do meu sotaque. Eu acho meu sotaque normal. Exatamente. Sotaque é assim, quando eu cheguei, eu sou goiano, né? Nasci em Goiás. Então, lá a gente fala muito ai, a gente puxa o R, então a gente fala porta. E como eu sou professor de matemática, a gente fala sempre de converter as medidas, converter os sinais. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, riam muito do meu sotaque. Aí, no começo, você tenta dar uma disfarçadinha no R, depois eu falei, você quer saber? Aí, quando riam, aí que eu falava, porta, fecha a porta. Isso é o poder da variação linguística, né? Cada região do país vai ter um sotaque, né? Um timbre, uma forma. Eu acho isso. Exatamente. Eu adoro o sotaque, inclusive. Ó, deixa eu falar, peraí, ó. Eu fiz um ensaio, inclusive, um ensaio fotográfico que foi reproduzindo algumas imagens de Juliette. Aí eu coloquei lá, fiz uma brincadeira que é Julibete. Aí minha amiga aqui, ó, professora Itamires Melo, que também é uma professora de língua portuguesa e inglês. Minha amiga. Que beleza! Beijo, linda! Ela tá falando aqui, é Julibete, mas é mesmo, minha gente, é Julibete, é babado.
Ó, peraí. Minha gente, é isso, acabamos. Ai, que coisa boa. Foi muito legal te receber aqui hoje. Foi sensacional. Ó, galera, podcast Último Enem, toda segunda-feira, 8 horas da noite. Tomara que vocês estejam sempre aqui comigo. Foi um prazer receber a Beth hoje. Eu acho que vocês aprenderam muito aqui. Então, vocês já vão ter esse videocast que vai ficar aqui no Instagram. Eu vou subir isso aqui também lá no canal do YouTube. Vai estar lá no YouTube também. E vou colocar nas plataformas. Vou colocar no Deezer, no Spotify. No da Apple eu ainda não sei como que eu vou colocar, porque meu telefone é Samsung. Mas eu vou pegar o telefone da minha esposa, eu vou dar um jeito, eu vou fazer o upload. E vou colocar também no Apple iPod, no podcast da Apple. Mas foi muito legal. Espero que você tenha gostado, que vocês tenham gostado, porque isso é feito para vocês, alunos, estudantes, vestibulandos, que estão aí, meu Deus do céu, eu copio redação, Coringa, quem é o Coringa, quem é o Batman, quem é o Super-Homem, porque aparece tanta coisa que eu acho que a professora hoje conseguiu dar uma luz para vocês e vai ajudar muito vocês. Galera, tira uma foto e printa e posta e marca a gente no Instagram. Sigam a Beth no Instagram, @BethAndrade, Prof. Beth Andrade, né? Gente, eu amei. Olha, não é porque não fica um monólogo, né? Eu gosto assim, quando o pessoal começa a falar, eu amei, de verdade. Vocês são demais. Alguns dos meus alunos apareceram, amigos, não sei o que. Ó, beijo pra todo mundo que veio por aqui. Beijo pra vocês. Otávio, tu arrasou com essa ideia do podcast nesses últimos dias, vice? Eu adorei. Valeu. Também. O último Enem. Isso, o último Enem, porque eu acho que assim, eu costumo dizer o seguinte, Beth, ninguém deve estudar para passar. A pessoa tem que estudar até passar. Então é assim, ó, eu vou estudar até eu passar. Pode ser esse ano? Pode. Se não for, vai ser no próximo. Se não for, vai ser no próximo. Mas assim, exato. Essa ideia do último Enem é o seguinte, eu quero trazer coisas aqui que possam te encorajar a estudar, a se doar, para fazer do próximo Enem o último. Se não der para esse ser o último Enem, você vai continuar fazendo, porque quem pensou em começar um ano atrás e não começou, hoje pode pensar, vai se arrepender, porque vai falar, nossa, eu poderia ter começado um ano atrás, eu não comecei. Mas se você está no podcast, vai começar agora, então comece a estudar, comece a praticar, comece a fazer redação, para você fazer do próximo Enem o último da sua vida. Beleza? Perfeito, gente, perfeito. Ó, qualquer coisa, tô lá no Instagram, fala comigo. Tem um curso online para todo o Brasil, tem aluno de todos os estados, tem aluno de São Paulo, tem aluno da Bahia, tem aluno do Maranhão. Gente, tem aluno daqui, de Olinda, de Recife. Então, tem o presencial, né? Que no caso, vocês que não são daqui. Mas vai ser só ir lá, clica lá que é sucesso. Ainda dá tempo de se preparar. Vem comigo, vai ser muito bom. Beth, me manda depois os links, que eu vou colocar na descrição do YouTube os links dos cursos. E aqui também, quando eu for subir aqui para o IGTV, que vai ficar no IGTV, eu coloco também nos comentários, que aí fica fácil para a galera achar também. Tá? Massa, beleza. Otávio, muito obrigada, muito sucesso. Nas próximas lives estarei aqui como comentarista. Tá bom? Que beleza. Que bom. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, galera. Tchau, 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 tchau. Boa noite. Valeu!